pregações com esse tema, né, o tempo do fim. Hoje eu vou falar sobre o juízo final. E na semana que vem eu vou falar sobre a grande tribulação. Um tema muito difícil que nem Daniel entendeu. Vou tentar falar sobre isso semana que vem. Mas hoje vamos falar sobre o juízo final. E eu quero começar dizendo o seguinte: o que acontece depois que morremos? Para Platão, as almas injustas, que não se aperfeiçoaram completamente, reencarnariam. Para os católicos, apesar de haver alguns elementos de identificação conosco, há, para a maioria, um tal de purgatório. Um lugar em que, para os batizados, e somente os batizados católicos, porque não há salvação fora da Igreja Católica, dizem eles, aqueles que foram batizados, mas não tiveram uma vida santa, vão para o purgatório. E para um ateu, o que há depois que morremos? Nada. A pergunta é: quem está certo? E como podemos ter uma resposta lógica, racional e segura sobre a vida após a morte? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E, obviamente, vou dizer que nós, que interpretamos a realidade, principalmente a realidade do pós-morte, dizendo que haverá um juízo final, que todos aqueles que creram em Cristo Jesus serão salvos, todos aqueles que não creram estarão condenados por toda a eternidade. Diferentemente do que dizem muitas seitas, que, olha, nós acreditamos que os ímpios serão aniquilados, eles deixarão de existir. Nós cremos que, como diz Daniel, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o horror eterno. Nós cremos assim e temos base para dizer isso. Eu vou tentar dizer que nós somos os únicos sãos ao falar sobre a vida após a morte. Que todos os outros estão inventando coisas da sua cabeça e são irracionais. Eu quero então começar, vamos ler Daniel capítulo 12. Versículo 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Lá em Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus Cristo, é o sermão em que Jesus fala sobre o fim dos tempos, é o sermão em que Jesus responde às perguntas dos apóstolos. Senhor, quando o templo será destruído? Senhor, qual o sinal da tua vinda? Lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz exatamente isto aqui. Exatamente a mesma coisa. Ele fala que um dos sinais é uma grande tribulação, como nunca houve no mundo. Isso aqui então se refere ao fim dos tempos e vai ficar mais claro agora. Haverá tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Óbvio que a ressurreição dos mortos se dá com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final de tudo. Verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem muitos para a justiça, ou seja, aqueles que pregam o evangelho e trazem muitos a Jesus Cristo, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Ok. Eu vou ler até aí, semana que vem eu vou falar sobre a grande tribulação. Mas quero começar o seguinte, dizendo assim, primeiro princípio de hoje, a Bíblia acertou tudo. Acertou tudo. Por meio da razão ou do método empírico, ou seja, da ciência, do laboratório, é possível darmos uma resposta sobre a vida após a morte? Um cientista pode dar de maneira racional uma resposta sobre o pós-morte? Ele pode pegar o pós-morte e colocar num tubo de ensaio e levar para o laboratório? Pode ser aferido, conferido? Não pode. A ciência não tem nada para dizer sobre o pós-morte. E os filósofos? Também não. Eles dizem, mas não deveriam. Não deveriam. Porque racionalmente não há como eles chegarem lá. Platão e tantos outros disseram. Quando, por exemplo, um ateu diz como é a vida após a morte, ele está dando um baita de um salto no escuro. Não há racionalidade nenhuma em suas afirmações. Ele não tem como falar nada sobre isso. O único jeito racional de falarmos sobre a vida após a morte é por meio da revelação bíblica. Deus dizendo como será. Ora, nós dizemos como será a vida após a morte
porque nós somos os únicos que conhecemos alguém que voltou de lá e disse para nós como é. Como Platão, por exemplo, pode provar a sua tese de que aqueles que são maus reencarnam? Como? Como por meio do pensamento e da racionalidade ele pode provar isso? Como você? Ele pode dizer, olha, você sabe, ele dizia as coisas bem doidas, né? Que você podia voltar das maneiras mais trágicas possíveis. Mas enfim, como que ele pode provar isso? Como que eu posso olhar para você e falar, você já encarnou? Você já está aqui pela 1000ª vez. Como? Como que ele pode fazer isso racionalmente? Não pode. Agora nós, com base em que nós falamos sobre o amanhã? Com base em Jesus Cristo. Com base naquele que é o único que venceu a morte e o único que voltou de lá e contou para nós. É a coisa mais racional que existe. A única questão é avaliar se de fato Jesus ressuscitou. Se ele é Deus, porque se ele é Deus, ele é confiável. Ele é 100% confiável. E como vocês estão aqui, como vocês já me ouviram pregar sobre isso várias vezes, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ressuscitou, o que ele disse é verdadeiro. O que ele disse sobre a vida após a morte é verdadeiro. E ele chancelou Daniel. Ele disse, como lá em Mateus 24 mesmo, como disse o profeta Daniel. E ele chamou o Antigo Testamento e Daniel juntamente de palavra de Deus. Dessa maneira, o que Daniel está dizendo aqui é verdade. Daniel acertou tudo. Lembra a semana passada? Eu falei das várias e várias guerras entre o sul, entre o Egito e a Síria, e todas elas com uma riqueza de detalhes absurda. Todas essas profecias se cumpriram. Em Jesus Cristo, 300 profecias se cumpriram. Ora, não é um livro confiável para que você acredite sobre o que ele diz em relação ao pós-morte? Há reencarnação? Há purgatório? Qual a melhor fonte para vocês, se não esta aqui, que acertou tudo sobre o futuro? É o segundo princípio. Como diz aqui Daniel, só há 2 caminhos depois da morte: vida eterna ou horror eterno. Em Daniel 2 ele diz, muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para horror eterno. Hebreus, aquele texto clássico que vocês sabem, declara, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, vem o juízo. Morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Aqui, ele já descarta a ideia de reencarnação, o homem só morre uma vez, não morre várias. Ele também aniquila a ideia de purgatório. Não há como purificar pecados depois que morremos, de forma alguma. Mas há mais passagens bíblicas que refutam a ideia católica, que vêm de uma interpretação muito forçada de textos como, por exemplo, de 1 Coríntios. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. O rico morre e vai para o inferno. Lázaro, o crente, morre e vai para o seio de Abraão. Como nós vemos ali, depois que eles morrem, o que é apresentado? 3 caminhos. O crente, que viveu em justiça. O que foi batizado, mas teve uma vida impura, está no purgatório. E o ímpio. É isso que nos é apresentado ali, 3 lugares, não só 2. Só 2. E não dá para fazer como na doutrina católica. Quem está aqui no purgatório vai sair daqui para o céu. Só havia 2 lugares e quem estava do lado de lá não podia vir para cá. Ah, é uma parábola, pastor, não serve de doutrina. Ora, é bem verdade que é uma parábola, mas, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus conta a história do semeador, do homem que saiu a semear e jogou a semente num bom caminho, ela frutificou. No meio dos espinhos ela não frutificou, no meio das pedras ela não frutificou. Apesar de o texto falar sobre plantio, sobre semeadura, mas querer falar de outra coisa, e essa é a ideia de parábola, tudo que Jesus falou sobre a semente era verdade. Apesar de ser uma parábola no sentido de os nomes serem fictícios, a parábola de Lázaro é real. Não fazia sentido Jesus contar algo com base numa mentira. Mas se isso não é o bastante, o melhor argumento bíblico para refutar
quase todas as seitas e todas as religiões. É o ladrão da cruz. É o ladrão da cruz. Ele é um tapa na cara do espiritismo, do platonismo, do catolicismo e de todas as religiões que pregam a justificação pelas obras. Só o ladrão na cruz refuta tudo isso. Como assim? O ladrão na cruz, diz Mateus e Lucas, ele estava blasfemando, os dois blasfemavam. Os dois blasfemavam. Eles eram bandidos. No meio do caminho, algo acontece, e um deles diz assim para o outro: pare! Nós estamos aqui, nós merecemos. Ele não. E aí ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui, a gente tem uma confissão de fé perfeita. Ele confessa que é pecador e ao mesmo tempo declara fé em Jesus Cristo. Fé e arrependimento. E o que Jesus Cristo diz a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já elimina também até a doutrina católica que declara que o batismo salva. O rapaz não foi batizado. E ele foi para o paraíso. Esse rapaz definitivamente não teve uma vida santa. Definitivamente não teve. Ele estava blasfemando há pouco tempo. Ele se converte nos 45 minutos do segundo tempo. E Jesus não diz assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no purgatório, enquanto seus pecados serão purgados, para daí então você ir para um lugar perfeito e melhor. Não, vai estar comigo no paraíso, comigo. Aniquila a ideia também de reencarnação, com base no que Platão fala, que o espiritismo vai chancelar. Ou seja, vai aniquilando todas essas ideias. Tudo isso vai caindo por terra. Na realidade, o purgatório, a única coisa que o purgatório purgou foram as dívidas da Igreja Católica na construção da Basílica de São Pedro. Mais nada. Veja o que o historiador do livro A História na Reforma... Oh, meu Deus, esse celular está endemoniado. Olha lá. Vocês conseguem mandar daí? Eu não sei o que está acontecendo. Você vai lá, paga um rim para comprar um celular e não funciona. Aí, não sei. Vou ler para vocês o que o autor do livro A História da Reforma, A História da Igreja diz. História da Reforma, desculpa. Antes da Reforma Protestante, raramente havia um testamento que não incluía somas consideráveis para a realização de missas e outros cultos em favor dos mortos. O que o autor de A História da Reforma diz é o seguinte: a caridade não mais visava ajudar o próximo e diminuir a angústia do pobre, mas salvar a si mesmo. O autor, inclusive, cita uma mulher que, católica, ela já havia deixado somas consideráveis para a igreja. Para quê? Para diminuir a estadia dela no purgatório. Porque é assim que funciona. Como funcionava principalmente na Idade Média. A Igreja Católica tem a crença das penitências, que você vai purgando o pecado. Não é Jesus que purga os seus pecados, não, que apaga os seus pecados. É Jesus mais alguma coisa, que é geralmente vendido lá na Igreja Católica. Então é Jesus mais alguma coisa. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante foi somente, sola gratia, sola escritura, sola, que vem de somente. Somente. Então ele sempre acrescenta alguma coisa. Então, a ideia era a seguinte: se você fizesse uma penitência, por exemplo, uma romaria, né, fosse caminhando até Roma, até Jerusalém. Só que aí vamos supor que você não quisesse fazer a romaria, caminhando. O que você podia fazer? Você podia pagar. Qual que é o preço de uma caminhada até lá a Roma? Aí, aqui tinha um valor. Jejum, ao invés de você jejuar, você dava o valor do jejum. Entendeu? Agora, o que era pobre não tinha jeito. Não tinha como. Então, e ainda é assim, você morre, quando um católico morre, o que ele tem que fazer? Tem que pagar pela missa de sétimo dia. Tem que ir lá, não tem como, é assim que funciona. Então, todas essas coisas, elas são estratégias do homem, das mais variadas, para prender as pessoas a si mesmos e não levar a Cristo Jesus. Mas o que a Escritura declara é que a nossa salvação é de graça, não podemos fazer penitência nem nada que possa nos salvar. Pelo contrário, é porque somos salvos que nos santificamos. É porque somos salvos que fazemos o que deve ser feito. É o oposto o que ensina a Escritura. Terceiro. Dá para colocar aí? Terceiro. Vamos ver. Olha lá, agora apareceu. Tá vendo?
o horror eterno. E aqui Daniel diz, né, que eles vão ressuscitar, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para horror eterno. É importante falar sobre inferno hoje, porque parece que a mensagem do inferno desapareceu. Desapareceu. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Os pastores modernos pegam apenas o reino dos céus e arrependei-vos, eles aniquilam. Há um pastor americano chamado Joel Osteen, que ele disse exatamente assim, ó. Exatamente assim. Eu acho que a maioria das pessoas já são espancadas o suficiente pela vida. Então, eu não falo sobre o inferno. Sabe qual a diferença dele para muitos pastores modernos? A diferença é que Joel Osteen foi honesto. Ele confessou que ele não fala mais sobre esse assunto. Enquanto que muitos pastores são desonestos, porque eles não falam, mas ficam em silêncio, não saíram do armário, não pregam sobre esses assuntos. Mas é um assunto recorrente na Escritura. E a Bíblia fala de maneira muito explícita sobre a condenação final. Judas 1,7 fala sobre fogo eterno. Mateus 13,41, Jesus disse o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo? A Escritura não ensina o aniquilamento. Ela não ensina que depois que os ímpios morrerem, eles vão deixar de existir. A Bíblia não declara que o inferno é um lugar silencioso. A Bíblia declara que o inferno é um lugar de ranger de dentes e de choro. Ou seja, as almas estarão lá e estarão gritando eternamente. Como foi também na própria parábola de Lázaro. Lázaro, o inferno não é um lugar de silêncio e de ausência de existência. O rico estava lá. Hoje, esses dias aí, aquele Felipe Neto, ele disse que, para aprovar o homossexualismo, ele disse que nós deveríamos ficar apenas com Jesus. Para ele, o Deus do Antigo Testamento não é Jesus. É uma outra coisa. E aí ele disse, fiquem apenas com Jesus. Já é a crença de muita gente hoje também. Na realidade, essa é a crença de boa parte da igreja evangélica. Ela só não tem coragem de dizer isso. Mas no fundo, eles sentem um incômodo com aquele Deus do Antigo Testamento que esmaga crianças, como declara o Salmo, que mata a cidade inteira. Eles ficam desconfortáveis com aquilo. E eles não chegam a verbalizar, mas eles acham mesmo que Jesus veio para consertar o que Deus fez de errado no Antigo Testamento. E aí, eu fiz até um vídeo ontem sobre isso. Apenas Jesus? Então, vamos ficar então com Jesus, já que ele quer ficar apenas com Jesus. Veja o que Jesus declara em Mateus 11. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sodoma é aquele povo bem pervertido, lembra? Lembra que eles queriam manter relação com os anjos? Eram gays. E vários outros tipos de pecados. Jesus, então, faz o quê? Ele diz que o Deus que destruiu Sodoma com fogo e enxofre. Pense na cena. Pessoas caminhando na rua, caminhando não, gritando, com seus filhos em chamas. Porque o texto bíblico diz que morreu todo mundo. Bebês morreram. Senhoras morreram. Donas de casa morreram. Crianças morreram. Velhos morreram. Aquele povo caminhando e gritando nas ruas. Mas isso é o Antigo Testamento. Jesus vem, confirma que aquilo foi correto e estende o juízo para Cafarnaum, dizendo assim: vocês são muito mais privilegiados do que aquele povo pervertido de Sodoma, porque vocês tiveram o próprio Cristo pregando para vocês e operando milagres, e nem assim vocês se converteram. Então, o que eu fiz, porque nós só temos um Deus, o que eu fiz com Sodoma, eu vou fazer com vocês, só que de uma maneira muito pior, porque haverá mais misericórdia para os sodomitas do que para vocês. Então, esse papo de que Jesus não pregou sobre o inferno é um absurdo. Em Romanos 1, Paulo começa a pregar o evangelho e ele começa a falar da ira de Deus. Agora, o mais interessante é essa passagem aqui. Atos, capítulo 24. Dá para colocar aí, gente? Consegue? Não dá? Atos 24. O apóstolo Paulo está pregando para um ímpio, o governador Félix. Ele está evangelizando. Como Paulo evangeliza?
como Paulo evangeliza. Paulo não sabia nada. Paulo não sabia nada. Porque Paulo faz o oposto do que os homens, boa parte dos pregadores de hoje fazem. Veja o que declara o texto. Dissertando Paulo acerca da justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Justiça e juízo vindouro. Justiça e juízo vindouro. Paulo, não era para falar sobre perdão, amor de Deus e tadinho, as pessoas são vítimas. Não era isso, Paulo? Justiça e juízo vindouro. É assim que Paulo está pregando o evangelho para o ímpio. Diz o texto, ficou Félix amedrontado. Paulo, por que você não falou sobre perdão, sobre o amor de Deus, sobre o consolo? É isso que um ímpio precisa ouvir. Bem provável que Paulo responderia assim, não se fala de graça e consolo a homens com o coração endurecidos. Fale do consolo, do amor de Deus a homens com o coração endurecido, e eles se tornarão ainda mais duros. Houve um pregador que disse o seguinte: o evangelho se resume em despertar almas que estão calmas e acalmar as que estão apavoradas. O que ele quer dizer é, os homens de início, eles estão em muita paz em relação aos seus pecados. São como Jonas. O navio está indo a pique, Jonas está em desobediência a Deus. A única coisa que Jonas não precisaria ouvir é, Jonas, Deus é contigo. Jonas estava em sono profundo. Alguém grita para que ele se desperte, para que ele acorde. O que Jonas precisava era ouvir sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre o arrependimento. E não, Jonas, Deus é contigo no seu caminho. Não, Deus não era. Deus não era. Homens que estão dormindo em paz por conta de seus pecados não precisam de uma mão para fazê-los ninar ainda mais, em um sono ainda mais profundo. Eles precisam de um braço forte que os chacoalhe para tirá-los de seu estado de inconsciência e insensibilidade. Mas os pregadores modernos dizem, eu não quero pregar sobre isso. Eu não quero falar sobre inferno. As pessoas já estão sendo pisoteadas demais pela vida, dizem os pastores. São hereges enviados pelo diabo. São como Ananias, que por não pregarem sobre o arrependimento, Ananias fez com que Israel continuasse em seu caminho de perdição. Além disso, um argumento de alguns pastores, infelizmente, e de várias seitas, para dizer, não, Deus não manda ninguém para o inferno, é o seguinte. Deus é Pai, você enviaria seu filho para o fogo eterno? Esse é o argumento que eles dão. Primeiro, a Bíblia não declara que Deus é Pai de todos os homens. Em João 8,44, por exemplo, Jesus se dirige aos judeus e diz assim, aos fariseus, vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer os seus desejos. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus disse que a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é que tem o poder de ser chamado filho de Deus? Aquele que creu em Cristo Jesus. Então, Deus é Pai, você deixaria seu filho no fogo? Não são todos que são filhos. Segundo, a pergunta não é, Deus é Pai, você deixaria seu filho no fogo? A pergunta correta é, Deus é juiz. Que juiz permitiria que homens não arrependidos ficassem impunes? Que juiz permitiria isso? Essa é a pergunta. Deus não seria Deus. O céu deixaria de ser céu. Por quê? Porque homens injustos que não receberam o perdão de Cristo, não receberam a justiça de Cristo, homens injustos estariam no céu, estariam com Cristo. E o céu seria um lugar injusto. Seria um absurdo. Isso é impensável. Isso é uma heresia. Quarto e último princípio de hoje é a vida eterna. Uns vão ressuscitar. Ah, e outra coisa, né? Peraí. Se a vida eterna, se morrer, o pós-morte é a aniquilação, vai ressuscitar o cara para aniquilá-lo, nem faz sentido. Eles vão ressuscitar porque eles vão viver eternamente. Todos vão viver eternamente, declara a Escritura. Mas quarto, vida eterna.
Aqueles que ressuscitarem, diz o texto bíblico, vão brilhar, e são crentes em Cristo, que são de Deus, eles vão brilhar como as estrelas. Essa é a linguagem figurada que Daniel usa para retratar a glória dos cristãos. Pois bem, quais são algumas promessas bíblicas sobre a nossa eternidade? Primeiro, a Bíblia declara que os nossos corpos serão redimidos. Ou seja, os nossos corpos hoje não foram salvos. Por isso ficamos doentes, por isso envelhecemos, por isso ficamos feios a cada dia. Tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso. Em Romanos 8, Paulo diz que seremos redimidos. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados, de modo que mortos e vivos terão seus corpos glorificados, o que significa dizer que todo elemento de pecado será aniquilado. Gente, uma coisa chata é que a gente fica, para a maioria de nós, né, mais feio do que a gente já é, com o passar do tempo. Eu estava descendo no elevador lá do meu prédio e tem um espelho na frente. Eu vou fazer 40 anos, agora em agosto. E eu estava olhando ali, muito triste. Falaram até para mim, pastor, tem gente que faz implante aqui agora, em Guará. Falei, mas não vai ter jeito. Algumas coisas que não tem conserto, né? Eu vou falar que eu sou o pastor Cláudio Duarte ainda. Você está muito vaidoso. Mas enfim, eu estava ali olhando para o espelho, né? E pensando, mesmo esse povo que tem dinheiro, gente, já viu como é que eles ficam? Já viu a Gretchen? O negócio não é legal. Não tem, sabe, não tem o que fazer. Não tem. Não tem o que fazer. E eu estava olhando, né, e eu falei assim, gente, puxa vida, olha aí, eu vou ficar aqui no meu pai careca totalmente. E eu tinha um cabelinho bonito, gente. Olha que sacanagem que é isso. E eu estou olhando aquilo, né, falei, poxa. Aí eu fico olhando, né, os meus filhos novinhos, tudo bonitinho, né. Ah, meu Deus. E a gente ficando pior a cada dia. Como Paulo diz, né, o nosso homem exterior se corrompe a cada manhã. E aí, obviamente, me lembrei das feministas. E sim, a beleza importa. Seria mais legal. Agora saiu o filme do Tom Cruise. O homem tem todos os anos possíveis. 60 mil anos de idade. Impressionante como é que o cara é bonito, gente. Né? E qual é a cura feminista para isso? Para esse problema da feiura, que atinge 99% da população. O feminismo diz o seguinte, para lidar com isso, o feminismo diz assim, não existe padrão de beleza. Todo mundo é belo. Todo mundo é belo, não existe padrão de beleza. Por que o feminismo faz isso? Porque o feminismo precisa dizer que todo mundo é belo agora. Porque o feminismo não crê na ressurreição dos seus corpos. Nós temos esperança. Nós temos. O nosso corpo não ficará mais cansado. Não ficará. O nosso corpo não mais adoecerá. O nosso corpo será perfeito, cheio de glória. Vocês vão brilhar em todos os aspectos possíveis. Em todos os aspectos. Segundo, ele diz que a própria natureza será redimida. E é óbvio que isso também afeta a cada um de nós. Em Romanos 8, Paulo fala isso. A natureza aguarda a expectativa da revelação dos filhos de Deus para que ela própria também seja liberta de seu cativeiro. Por que isso é importante? Ora, porque a beleza importa. A beleza é importante. E a natureza, hoje, ela é linda, mas em boa parte das cidades o que a gente encontra é feiura. E boa parte das belezas estão vedadas a muitos. As praias e ilhas particulares não estão abertas ao público. Paulo então diz que a natureza será redimida. Em Isaías 11, o texto declara que o lobo vai habitar ao lado do cordeiro e vai comer ao lado do cordeiro. Ele não vai comer o cordeiro, ele vai habitar, ele vai comer ao lado do cordeiro. Não haverá mais a lei da selva.
não haverá mais mancha alguma, corrupção alguma, fúria da natureza, não haverá feiura na natureza, nada disso. E por que isso importa? Deixe-me dar um exemplo. As construções, a nossa cidade é uma cidade antiga. E você caminha aqui pela cidade e às vezes você encontra uma construção antiga ao lado de uma construção moderna. E aí você nota que a arquitetura moderna, ela aniquilou a ideia de beleza. Como assim? Numa das ruas aqui da cidade, anteontem, eu estava andando e um prédio antigo. E do prédio antigo você vê toda uma preocupação com a estética. Você pode até dizer, não gostei tanto da estética, mas eles têm uma preocupação com a estética. Como assim? Há um monte de enfeite na construção. Um monte. E aí, ao lado, o prédio era uma parede lisa. E a janela, tudo funcional apenas. Na parede, no prédio antigo, uma flor lá em cima, tipo vários e vários detalhes, que não eram funcionais. Que aquilo não afetava a estrutura do prédio. Era simplesmente para ornamento. Toda a casa antiga era assim. Todas as construções antigas, de um pobre. Tinha poucos detalhes, uma florzinha ali, mas tinha. Porque eles entendiam que a beleza é importante. Mas o homem moderno, ele é ateu. Alguns ateus não de confissão, mas de fato. Para eles acham que a única coisa que o ser humano precisa é de um espaço para ele existir. Mas a nossa alma, ela se alimenta de alguns valores transcendentais, que não são materiais, como, por exemplo, a beleza. A beleza não é algo que você pode pegar, mas é algo que alimenta a sua alma. É por isso que, quando, por exemplo, você chega em uma casa e desordenada, bagunçada, você se sente mal. É por isso que, mesmo sendo pobre, você arruma a sua casa, você já tem uma sensação imediata de bem-estar. E eu falo porque, quando minha esposa viaja, a casa fica perna pro ar. É ruim. Você tem essa sensação. Então, a ordem, ela remete à beleza. A beleza alimenta e satisfaz a alma. Mas, um cego, por exemplo, não pode avistar as belezas que estão disponíveis a todos. Faltando dinheiro, você também não pode ver muitas coisas. Experimente fazer um passeio no Rio de Janeiro lá sem dinheiro. Você não vê muita coisa. Quer dizer, vai ver a praia, que já é bonita, né? Mas muitas coisas você não pode ver. E também há a feiura das cidades. A feiura, principalmente das capitais, mas das nossas também. Buraco, fio para tudo que é lado. Um negócio que é horrível, é horrível. Paulo diz, não haverá mais isso. Não haverá. Não haverá. Tudo será perfeitamente belo. Terceiro, ele diz que nós reinaremos com Cristo. A história do povo de Deus não é a história dos reis. No Egito, o povo de Israel era escravo. Depois, mesmo quando o povo se torna independente em Canaã, várias e várias vezes, Israel foi escravizado por outros povos. Por conta de seus pecados, Israel foi para a Babilônia. E depois, como eu preguei para vocês semana passada, ao sul havia o Egito, ao norte a Síria. E Israel estava no meio. Vários e vários poderes dominaram sobre Israel. E a história da igreja também não é muito diferente. Ela já nasce escravizada pelo Império Romano. Depois, o povo de Deus é perseguido sistematicamente pela Igreja Católica. A história do povo de Deus não é, em sua maioria, de homens que reinaram nesta vida. Muitos foram cerrados ao meio, perseguidos sistematicamente, jogados em fornalhas. A história do povo de Deus, em sua maioria, não é a história do Davi que terminou rico em ditosa velhice. A história do nosso povo é uma história de muitos escravos. Quando Paulo pregava em Roma, naquela época, 1/3 da população romana era de escravos. E, obviamente, uma boa parte deles se converteu ao Evangelho. Por quê? Essa mensagem aqui, ó. Reinaremos. Pense no escravo ouvindo isso. O escravo não era dono nem de si mesmo. Nem de si mesmo. Imagine um escravo ouvindo essa mensagem. Olha, haverá um mundo em que vocês serão os reis. E por todo sempre reinaremos com ele. Lázaro sai da sarjeta para a glória. Mas hoje,
Alguns homens, por conta do advento da modernidade, da revolução industrial, da prosperidade, do avanço tecnológico, alguns homens não ouvem mais com tanto fervor a ideia de que aqui não é o nosso mundo, de que lá é a nossa casa. Alguns homens, diante de tantos confortos, parecem se esquecer. Lembra que Deus disse para o povo de Israel: quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão prosperar. Nessa época, não se esqueçam de mim. Ele não adverte: no dia da dificuldade, não se esqueçam. Nós nos lembramos muito bem. Mas a prosperidade pode fazer isso conosco. Mas nessa hora, nós devemos nos lembrar de José. José é o segundo homem mais poderoso do Egito. José está muito bem em seu mundo. E mesmo assim, ele olha para o seu povo, que ele havia trazido. Ele falou para seus irmãos e seu pai: venham para cá, fiquem aqui comigo. Aqui há do bom e do melhor para vocês. Aqui eu sou o rei, aqui eu governo, aqui eu sou o poderoso. Fiquem aqui comigo. E eles ficaram. Ele era quase um deus, pelo menos para os egípcios ele era. José, então, diz o texto bíblico que ele se volta para os seus irmãos, ele se volta para os seus compatriotas e diz assim: um dia Deus há de visitá-los. Nesse dia, eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem de volta para casa, porque aqui não é o meu lugar. Não importava quão próspero ele fosse no Egito, ele entendia que ali não era a terra dele. Não importa quão próspero você venha a ser aqui neste mundo, mesmo o trono de Salomão é de papel machê, comparado com a glória eterna. Reinaremos com ele. Pensai nas coisas lá do alto. Vivam para a eternidade. Porque aqui, disse Jesus, tudo é insignificante. O menor no reino dos céus é infinitamente maior do que os grandes deste mundo. E quarto, e última promessa, é que as lágrimas cessarão. Lá em Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João declara que ele viu novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. O que ele viu lá? O que ele viu? O que ele declara em Apocalipse 21? Ele não viu apenas ruas de ouro. Ele não viu apenas ruas que não eram esburacadas. Ele não viu apenas o leão habitando ao lado do cordeiro. O que ele declara em Apocalipse 21? O que ele diz que ele viu em Apocalipse 21? Ele viu o seguinte: não havia mais mães chorando por seus filhos. Não havia mais filhos chorando por seus pais. Não havia mais mulheres angustiadas por ter casado com alguém que não as fez feliz. Não havia pessoas chorando por todas as angústias que enfrentamos aqui. Porque ele disse assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu já contei para vocês, né? O rock nasce do blues, e o blues tem tudo a ver com os negros americanos, aqueles homens que eram de segunda categoria, de muitos e muitos escravos que estavam lá. E eles cantavam. Não tinham dignidade, não tinham humanidade, não tinham nada. Eles não tinham a própria vida. E eles cantavam sobre Sião, sobre a nova Sião. Por quê? Por quê? Para eles era muito claro. Muito claro de que eles precisavam de algo maior do que essa existência que estava restrita a eles, muito restrita, que era uma vida muito limitada, muito sofrida. E de onde eles tiravam a alegria, mesmo ao se levantar 4 horas da manhã, trabalharem como loucos por 13, 14 horas, só pela comida e pela roupa do corpo. Nem seus filhos eram deles mesmos. Você vê isso até na Escritura, lembra? Se alguém se casasse, um escravo se casasse e tivesse filho, e chegasse a época do escravo ser liberto, ele poderia sair,
mas ele não poderia levar seus filhos. Se ele quisesse ficar com seus filhos, ele ia ter que ser escravo o resto da vida. É óbvio que para uma pessoa dessa, o céu era muito sedutor. E por isso, a mensagem do Evangelho veio como uma bomba, como uma explosão de alegria para todos aqueles homens que viviam uma vida sofrida. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem angústia, nem saudade, nem limitações, das mais variadas. Seremos perfeitos por toda a eternidade. Você crê? Vamos ficar de pé?